Confiei meus pets à minha tia, voltei de viagem e encontrei eles à beira da morte, e ela ainda teve a coragem de me chamar de dramática e ingrata. O ódio não é algo que nasce pronto. Ele não é uma explosão repentina como nos filmes. Não. O ódio real, aquele que corrói o estômago e deixa um gosto de cobre na boca, o ódio que eu sinto hoje, ele é construído tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, mentira por mentira. Ele é cultivado na terra fértil da nossa ingenuidade. Dizem que sangue é mais grosso que água, mas esquecem de dizer que o sangue também coagula, apodrece e sufoca. Eu sou a Nicole, e se você está lendo isso, saiba que eu não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele avião rumo à Bahia, cheia de sol e expectativas. Aquela Nicole morreu de fome e frio na porta da própria casa. A Nicole que escreve hoje é feita de cicatrizes e de uma fúria fria, calculada, que jamais vai perdoar o que fizeram com os únicos seres que me amam de verdade. Tudo começou com um sorriso. Aquele sorriso dissimulado de canto de boca que a minha tia, vamos chamá-la de Lúcia, embora ela mereça nomes muito piores, sempre usava. A tia legal. A tia que dizia que eu precisava relaxar, que eu trabalhava demais, que eu merecia viver. Eu caí na armadilha da benevolência fingida. 10 dias. Eram apenas 10 dias. Eu planejei essa viagem para a Bahia por meses. Cada centavo economizado, cada roteiro traçado, tudo girava em torno de um descanso mental que eu desesperadamente precisava. Mas, como qualquer pessoa que ama seus animais como se fossem filhos, minha maior preocupação não era o voo, nem o hotel, nem o clima. Eram eles. Minha gata e minha tartaruga. Minha gata não é só um gato. Ela é a minha sombra. Ela tem uma sensibilidade que falta em 99% dos humanos que eu conheço. Quando eu choro, ela está lá. Quando eu durmo, ela vigia. E minha tartaruga, que muitos ignorantes julgam ser um bicho sem graça, tem uma personalidade vibrante, reconhece minha voz, pede comida, existe no meu mundo com uma presença constante e reconfortante. A ideia de deixá-los sozinhos me aterrorizava. Eu considerei hotéis para pets, pet sitters profissionais, pedir para amigos. Mas aí entrou a Lúcia, a irmã da minha mãe, a mulher que viu eu crescer. Nicole, deixa de bobagem, ela disse com aquela voz aveludada de quem vende terreno no céu. Eu moro a 2 ruas da sua casa. Eu vou lá todo dia. Coloco comida, troco a água, brinco um pouco com a gata para ela não se sentir sozinha. Deixa a chave comigo. Economiza esse dinheiro do hotelzinho e gasta em acarajé. Vai tranquila, minha filha. Eu olhei nos olhos dela. Eu procurei qualquer traço de hesitação, qualquer sinal de que aquilo fosse um peso. Não havia nada além de uma solicitação teatral. Eu entreguei as chaves. Aquele metal frio passando da minha mão para a dela foi o momento exato em que eu assinei a sentença de sofrimento dos meus bichos. Eu deveria ter sentido um arrepio. Eu deveria ter ouvido minha intuição gritando, mas eu estava tão cansada, tão necessitada de ajuda, que escolhi confiar. Obrigada, tia. De verdade. Eu deixei o saco de ração cheio em cima da bancada. O pote da tartaruga também. A areia extra está no armário. Por favor, a gata precisa de companhia, nem que seja 15 minutos. Vai, Nicole! Desaparece! Ela riu, balançando as minhas chaves. A chave da minha segurança. A chave da vida dos meus animais. Os primeiros 3 dias na Bahia foram um esforço consciente para desligar. O sol estava lá, o mar estava lá, mas meu celular parecia pesar 1 tonelada no bolso. Eu mandei mensagem no primeiro dia. Tia, tudo bem aí? Eles comeram? A resposta veio rápida. Tudo ótimo, fica tranquila. No segundo dia. Tia, a gata estranhou? Resposta, emojis de coração. Está tudo sob controle. Eu respirei. Tentei acreditar. Tentei não ser a neurótica controladora. Afinal, era minha tia. Ela tinha filhos, ela criou gente, como não saberia cuidar de um gato e uma tartaruga? Que tipo de monstro não consegue colocar ração num pote? A virada aconteceu no 5º dia. Eu pedi uma foto. Tia, manda uma foto deles? Tô com saudade. Visualizado. Sem resposta. Esperei 1 hora, 2. A noite caiu. Nada. A ansiedade começou a arranhar minha garganta. Liguei. Chamou até cair. Mandei áudio. Oi, tia, só pra saber se tá tudo bem. No dia seguinte, uma mensagem seca. Tive um dia corrido, mas passei lá. Não tirei foto. Aquilo foi um soco no estômago.
Como você vai na casa de alguém cuidar de um bicho e não tira uma foto de 2 segundos para tranquilizar a dona? Comecei a sentir um gosto amargo na boca, o gosto da desconfiança. Mas eu estava longe. Eu estava a milhares de quilômetros presa numa rede de impotência. O que eu podia fazer? Pegar um voo de volta imediatamente porque ela não mandou foto? Parecia exagero. Ela deve estar ocupada. Eu repetia para mim mesma como um mantra mentiroso. Ela não seria capaz de abandonar eles. Ninguém faz isso. Ah, como eu fui estúpida! Como a bondade nos torna cegos para a maldade alheia. O silêncio dela aumentou. Do 7º ao 9º dia, minhas mensagens eram monólogos desesperados. Tia, por favor, responde. Aconteceu alguma coisa? O sol da Bahia se tornou cinza para mim. A comida não descia. Eu passava o dia checando o celular, imaginando minha casa, imaginando o silêncio lá dentro. Será que a gata estava miando na porta? Será que a água tinha acabado? Mas eu racionalizava. Não, ela disse que ia. Ela mora perto. Ela não é uma psicopata. Então chegou o 10º dia. O dia da volta. Eu já estava no aeroporto, com o coração na mão, pronta para embarcar, quando o celular vibrou. O nome dela na tela. Finalmente. Abri a mensagem esperando uma desculpa esfarrapada. Talvez um "meu celular quebrou" ou "fiquei sem internet". Mas o que eu li fez o chão do aeroporto sumir sob os meus pés. O mundo parou. O som dos alto-falantes, das pessoas conversando, das malas rodando, tudo ficou abafado por um zumbido agudo no meu ouvido. A mensagem dizia: Nicole, não pude ir para aí esses dias. Tive uns imprevistos. Mas pesquisei no Google e tartarugas e gatos podem ficar dias sem comida. Eles resistem bem. Não se preocupe. Quando você chegar, você trata deles. Beijos. Eu li uma vez. Li 2. Li a 3ª vez, sentindo o sangue drenar do meu rosto e se acumular nas minhas mãos, que tremiam tanto que eu quase derrubei o aparelho. Não pude ir. Pesquisei no Google. Podem ficar dias sem comida. 10 dias, 10 dias. Não foi um dia. Não foi um fim de semana. Ela simplesmente não foi. Ela pegou a responsabilidade, pegou a minha confiança, pegou a vida dos meus animais e jogou no lixo porque teve imprevistos. E a audácia, a crueldade psicótica de dizer que pesquisou e que eles resistem. Como se meus animais fossem cactos. Como se a fome, a sede, o medo e o abandono não fossem tortura, só porque eles não morrem imediatamente. Eu tentei ligar. Eu precisava gritar. Eu precisava ouvir a voz dela para ter certeza de que aquilo não era uma piada sádica. Caiu na caixa postal. Eu digitei insultos que fariam um marinheiro corar, apaguei, digitei de novo. Você não foi nenhum dia? Eles estão trancados há 10 dias sem água? Sem resposta. O voo de volta foi a experiência mais agoniante da minha vida. Eu estava presa numa cadeira de metal a 30.000 pés de altura, enquanto minha mente estava na minha sala, ouvindo o choro fraco da minha gata. Cada minuto era 1 hora. Eu sentia fisicamente a sede deles. Minha boca secou e eu me recusei a beber água no avião, como se, ao me privar, eu pudesse de alguma forma compartilhar o sofrimento deles, ou diminuir a minha culpa. Porque a culpa era minha. A culpa era toda minha. Eu confiei. Eu fui a idiota que entregou a chave para o lobo. Eu chorava silenciosamente na janela. As lágrimas escorrendo quentes, misturadas com uma raiva que me fazia querer arrancar o estofado da poltrona com as unhas. Eu imaginava a tartaruga no aquário, a água evaporando, ficando suja, ela olhando para o vidro, esperando a comida que nunca caía. Imaginava a gata andando pela casa, os potes vazios, lambendo a cerâmica seca, miando para as paredes, sem entender por que a mãe dela tinha sumido, porque o mundo tinha se tornado um lugar de fome e solidão. Quando o avião pousou, já era noite. E como se o universo quisesse zombar da minha desgraça, chovia. Não uma garoa fina, mas uma chuva grossa, gelada, escura. O trânsito até minha casa foi infernal. Cada sinal vermelho era uma tortura. Eu roía as unhas até a carne viva. Por favor, que estejam vivos. Por favor, que estejam vivos. Era só o que eu conseguia pensar. A raiva da minha tia estava lá, pulsando. Uma brasa incandescente, mas o medo de encontrar meus bichos mortos era maior. O Uber me deixou na porta de casa.
A rua estava deserta, lavada pela chuva e pela escuridão. As luzes da minha casa estavam apagadas. Um túmulo de concreto. Corri para o portão. Enfiei a mão na bolsa buscando as chaves. Tateei. O molho de chaves do carro, o batom, a carteira, as chaves de casa. Onde estão as chaves de casa? O gelo percorreu minha espinha. A memória voltou como um tapa na cara. Eu tinha deixado o meu molho principal com ela, com a Lúcia. Porque eu sou precavida, certo? Porque eu não queria perder as chaves na viagem. Eu levei apenas a chave da mala. As chaves da minha casa, do meu santuário, do lugar onde meus bichos estavam morrendo de fome, estavam com a mulher que decidiu que eles não precisavam comer. Eu estava trancada para fora. A chuva encharcava meu cabelo. Minhas roupas colavam no corpo. O frio entrava nos ossos. Eu estava com fome. Não comia há horas. Mas a fome que eu sentia era irrelevante. Eu olhei para a casa da minha tia, 2 ruas acima. As luzes estavam acesas. Dava para ver o brilho azulado de uma televisão na sala. Ela estava lá, quentinha, seca, provavelmente assistindo novela, com a barriga cheia, enquanto eu estava na chuva e meus animais estavam definhando. Corri até lá. A mala de viagem ficou jogada na calçada da minha casa na chuva. Não me importava. Corri as 2 ruas sentindo a água espirrar nas minhas pernas. Cheguei no portão dela e toquei a campainha. 1 vez, 2, 3. Segurei o botão até meu dedo doer. Nada. Bati no portão de metal. Tia! Tia Lúcia! Abre essa droga! Nada. Ela estava em casa. Eu sabia que estava. O carro estava na garagem. A luz estava acesa. Ela estava me ignorando. Ela sabia que eu tinha chegado e não queria enfrentar a minha fúria. Ela estava se escondendo como a covarde nojenta que era. Lúcia, eu sei que você tá aí. Me dá a minha chave. Meus bichos estão morrendo. O silêncio da casa dela era uma afronta. Eu podia imaginar ela lá dentro, talvez dizendo para si mesma: ai, que escândalo! Depois eu falo com ela quando ela se acalmar. A arrogância de quem acha que o sofrimento alheio é drama. Eu voltei para a minha casa, arrastando os pés, chorando de soluçar, misturando lágrimas com a chuva. Eu estava impotente. Eram quase 11 da noite. Chaveiro? A essa hora? Na chuva? Quanto tempo demoraria? 1 hora? 2? Eu não tinha esse tempo. Eu sentia que não tinha. Olhei para o muro da casa dela novamente. Era alto. Tinha aquelas lanças de proteção no topo, exceto num canto onde uma árvore antiga da calçada tinha entortado a grade. Eu nunca fui atlética. Nunca subi um muro na vida. Mas o ódio é um combustível poderoso. O ódio te dá forças que você não sabe que tem. Voltei para a frente da casa da Lúcia. Gritei mais uma vez. Nada. Foda-se, eu sussurrei. Joguei minha bolsa por cima do muro dela. Apoiei o pé no tronco da árvore molhada. Escorreguei, ralei o joelho no concreto áspero. O sangue quente escorreu misturado com a chuva. Mas eu não senti dor. Senti apenas a urgência. Puxei meu corpo para cima, agarrando na grade fria e enferrujada. Meus dedos escorregavam. Numa tentativa de impulso, uma das minhas unhas virou para trás e quebrou na carne. A dor foi aguda, cegante por 1 segundo. Mas eu mordi o lábio até sentir gosto de ferro e continuei. Eu ia entrar naquela casa. Eu ia pegar a minha chave. Nem que eu tivesse que arrombar a porta dela. Pulei para o quintal dela. O impacto no chão fez meu tornozelo estalar, mas eu me levantei num pulo. O jardim dela estava impecável. Plantas regadas. Grama cortada. O contraste com o que eu imaginava estar acontecendo na minha casa me deu ânsia de vômito. Ela cuidava das plantas, mas deixou meus animais secarem. A porta da cozinha dos fundos estava destrancada. Típico da Lúcia, que se acha protegida por Deus. Entrei. A casa cheirava a café fresco e bolo. Aquele cheiro de lar, de conforto, me enjoou. Caminhei pela cozinha molhando o piso limpo com meus sapatos encharcados e sujos de lama e sangue. Fui até a sala. Ela estava lá, deitada no sofá, com uma manta sobre as pernas, rindo de algo no celular. As minhas chaves estavam na mesinha de centro, ao lado de uma xícara de chá fumegante. Ela me viu. O susto dela foi genuíno. Ela deu um pulo derrubando a manta. Nicole? Minha Nossa Senhora. Que isso? Você tá louca? Como você entrou aqui? Tá toda molhada. Eu não disse uma palavra. Eu não conseguia. Se eu abrisse a boca, eu gritaria até minha garganta explodir, ou pularia no pescoço dela. Eu era um espectro da fúria, parada na sala dela, pingando água suja e ódio. Avancei para a mesa. Nicole, calma! Eu não ouvi a campainha. A TV estava alta.
Menina, você se machucou? Ela tentou fazer aquela cara de tia preocupada, mas eu vi. Eu vi o medo nos olhos dela. Não medo de mim, mas medo de ser confrontada com a própria negligência. Peguei as chaves. Apertei o metal na minha mão machucada. Você disse que ia. Minha voz saiu rouca. Um sussurro que parecia vir do fundo de um poço. Ai, Nicole, não começa. Eu tive uns problemas, sabe? A coluna atacou. Depois choveu. E eu vi na internet. Eles aguentam. Você tá fazendo um drama. Drama? A palavra saiu da minha boca como um tiro. Drama? 10 dias, Lúcia. 10 dias. São bichos, Nicole. Pelo amor de Deus, não é uma criança. Eles têm instinto. Agora vai pra casa, se seca. Amanhã a gente conversa quando você estiver menos histérica. Olha só, sujou todo o meu tapete. Eu olhei para o tapete. Olhei para ela. A vontade de destruir tudo ali era imensa. Mas a imagem da minha gata veio à mente. Eu não tinha tempo a perder com aquele lixo humano. Eu virei as costas e saí. Não pela porta dos fundos, mas pela porta da frente, batendo-a com tanta força que senti a estrutura da casa tremer. Corri de volta para casa. Agora eu tinha a chave. Minhas mãos tremiam tanto que levei quase 1 minuto para conseguir acertar o buraco da fechadura. A cada segundo que a chave não entrava, eu soluçava mais alto. Um choro feio, desesperado, de quem está prestes a encarar a morte. Finalmente a tranca cedeu. O portão abriu. Corri para a porta da sala. Abri. O cheiro me atingiu primeiro. Não era cheiro de casa fechada. Era cheiro de morte. Cheiro de fezes acumuladas, de urina velha, azeda, de ar viciado e quente. A casa estava um forno. Todas as janelas fechadas. Acendi a luz. Mina, filha? Chamei com a voz falhando. Silêncio. Nenhum miado. Nenhum barulho de patinhas correndo. Caminhei para a cozinha. Os potes de ração estavam vazios, lambidos até brilharem. O pote de água estava seco, com apenas uma mancha de calcário no fundo e poeira. Seco como o deserto. Olhei para o aquário da minha tartaruga na bancada. O nível da água tinha baixado drasticamente pela evaporação. A água estava marrom, turva, imunda. O filtro estava desligado. Talvez tenha queimado ou entupido. Minha tartaruga, a Tony, estava no canto, encolhida dentro do casco, flutuando de um jeito estranho, meio de lado. Não, não, não! Coloquei a mão no aquário. A água estava gelada. Toquei no casco dela. Ela não se mexeu. Virei para a sala. Mina! Vi um movimento fraco debaixo do sofá. Me joguei no chão. Lá estava ela. Minha gata. Minha companheira robusta de pelo brilhante que adorava pular no meu colo. O que eu vi foi um esqueleto coberto de pelo opaco e eriçado. Os olhos dela estavam fundos, enormes no rosto caveiroso. Ela tentou miar, mas saiu apenas um chiado seco, como se a garganta dela fosse lixa. Ela tentou se levantar para vir até mim, mas as pernas traseiras falharam e ela caiu de lado. O grito que eu dei naquele momento não foi humano. Foi o som de uma alma se rasgando ao meio. Eu a puxei debaixo do sofá com todo o cuidado do mundo, sentindo cada costela, cada vértebra sob os meus dedos. Ela pesava metade do que pesava 10 dias atrás. Ela estava desidratada, a pele não voltava para o lugar quando eu puxava. Ela estava morrendo. Eu sentei no chão sujo, com ela no colo, e chorei sobre o corpo frágil dela enquanto a chuva batia lá fora. Eu olhava para a cozinha, para o aquário sujo, e depois para a porta da rua, pensando na Lúcia, quentinha, tomando chá, achando que eu era histérica. Naquele momento, enquanto eu tentava pingar gotas de água na boca seca da minha gata com a ponta do dedo, sentindo a língua dela áspera e imóvel, algo dentro de mim mudou para sempre. A tristeza deu lugar a uma frieza absoluta. Eu não ia apenas cortar relações. Eu ia expurgar aquela mulher da minha existência. Mas antes, eu precisava salvar meus filhos. Aquelas primeiras horas foram um borrão de pânico e determinação fria. Eu não tinha tempo para o colapso que a minha alma exigia. Eu precisava ser uma máquina. Com a gata Mina, desfalecida no meu colo, eu usei uma seringa de remédio antiga para hidratá-la, gota a gota. Cada vez que ela engasgava, meu coração parava. Ela estava tão fraca que o simples ato de engolir parecia um esforço hercúleo. Depois fui até o aquário. Com as mãos a tremer, retirei a Tony, a minha tartaruga. Ela estava leve, o seu casco parecia oco. Coloquei-a numa bacia com água limpa e morna, rezando para que ela desse algum sinal de vida. Quando ela esticou o pescoço devagar e abriu um olho turvo, eu desabei. Elas ainda estavam ali.
Por um fio, por um milagre cruel, elas tinham resistido ao abandono. Passei a noite em claro. O chão da cozinha tornou-se o meu leito. Eu alternava entre dar água à Mina e monitorar a Tony. A raiva, que antes era um incêndio descontrolado, transformou-se numa pedra de gelo no meu peito. Eu olhava para as paredes da minha casa, o lugar que deveria ser o refúgio delas, e via as marcas da agonia. Vi onde a Mina tinha arranhado o batente da porta tentando sair. Vi o tapete revirado. O cenário de uma luta silenciosa pela sobrevivência enquanto eu, a milhares de quilômetros, acreditava nas mentiras de uma psicopata. Na manhã seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, o mundo era novo e hostil. Levei ambas ao veterinário de emergência. O diagnóstico foi um soco. Desidratação severa, princípio de falência renal na gata e inanição prolongada. Mais 2 dias, disse o médico com um olhar de reprovação que eu sabia que não era para mim, mas que me cortava como faca. E elas estariam mortas. Eu paguei a conta, uma fortuna que eu não tinha, sem hesitar. O dinheiro não significava nada. A vida delas era o meu único objetivo. 2 dias depois, eu ainda estava num estado de choque vigilante quando o meu telemóvel tocou. Era ela. Lúcia. Não atendi. Ela ligou de novo. E de novo. Então veio a mensagem, o primeiro sinal da manipulação nojenta que estava por vir. Nicole, querida, já se acalmou? Passei aí ontem e vi que a sua mala ainda estava na calçada. Eu mesma recolhi e guardei na minha garagem para não roubarem. Você é tão desorganizada. Venha aqui tomar um café e buscar as suas coisas. Vamos esquecer esse seu show de outro dia. O show. Ela chamou o meu desespero de show. A minha mala, que eu deixei na rua para correr e salvar vidas, era desorganização. Ela estava a tentar reescrever a história, a tentar agir como se fosse a tia zelosa que me faz favores. A Billy subiu minha garganta. Eu não respondi. 3 horas depois, ouvi batidas na minha porta. Fortes, insistentes. Olhei pelo olho mágico. Era ela. Estava com um sorriso amarelo, segurando uma garrafa térmica e um pratinho de bolinhos. A audácia dela não tinha limites. Ela achava que um café e um bolinho de chuva iam apagar 10 dias de tortura animal. Abri a porta, mas não recuei para deixá-la entrar. Fiquei ali bloqueando a passagem. Oi, Nicole! Nossa, que cara é essa? Não dormiu? Credo, você está péssima. Trouxe café, vamos sentar e... Você não vai entrar, eu disse. A minha voz estava tão plana, tão desprovida de emoção, que ela recuou um passo. Como é? Deixa de ser mimada, Nicole. Eu já pedi desculpas pelo imprevisto. Eu tive as minhas razões. Você não sabe o que é ter dores nas costas. Dores nas costas, repeti. Dores nas costas impediram-te de andar 2 ruas? Impediram-te de me ligar e dizer: Nicole, não posso ir. Contrata alguém. Impediram-te de ser um ser humano? O sorriso dela desapareceu. A máscara de tia boazinha caiu, revelando a criatura amarga e narcisista que sempre esteve ali. Ah, pronto! Vai começar de novo por causa de um gato e uma tartaruga? Eu pesquisei. Eu já te disse. Eles aguentam. Você está a exagerar para me fazer sentir mal, só para ter atenção. Você sempre foi assim, uma ingrata. Eu te vi crescer, eu te dei colo quando a sua mãe não podia. Você quase matou os meus animais, Lúcia. Eu interrompi, sentindo o ódio ferver novamente. A Mina perdeu quase metade do peso. A Tony está com os rins comprometidos. Eu gastei o que não tinha em veterinários porque você decidiu que a vida deles não valia o esforço de caminhar 200 metros. Você mentiu pra mim todos os dias. Você me mandou emojis de coração enquanto eles bebiam a própria urina pra não morrer de sede. Ela bufou, cruzando os braços. Eles estão vivos, não estão? Então para de drama. Você é uma menina mimada que não sabe o que é problema de verdade. Problema é ter contas para pagar, é ter idade. Isso aí? Isso é bicho. Bicho morre e a gente compra outro. Agora sai da frente que eu vou deixar esse café na mesa. Ela tentou empurrar o meu ombro para entrar. Naquele momento, eu perdi o resto de civilidade que ainda me restava. Segurei o braço dela com uma força que a fez soltar um ganido. Se você der mais um passo para dentro da minha casa, eu chamo a polícia e apresento o laudo do veterinário por maus tratos. Eu tenho as suas mensagens. Eu tenho as provas de que você aceitou a chave e os abandonou. Quer ver como o juiz interpreta as suas dores nas costas? Ela empalideceu. A covardia é a marca registrada de gente como ela. Você não teria coragem. Eu sou sua tia. Você não é nada minha. Eu respondi, aproximando o meu rosto do dela. Você é um monstro que compartilha o meu DNA por um erro do destino. A partir de hoje, você está morta para mim.
Não me ligue, não passe na minha porta, não fale o meu nome para ninguém. Se eu te vir na rua, eu atravesso. Se você chegar perto dos meus bichos de novo, eu juro que você vai descobrir do que eu sou capaz. Ela começou a gritar. Gritou que eu era louca, que a família ia saber do meu desrespeito, que eu ia morrer sozinha com os meus bichos porque ninguém me suportava. Ela jogou os bolinhos no chão da minha entrada, um gesto patético de fúria infantil, e saiu batendo os tamancos com força, gritando para a vizinhança inteira ouvir que eu era uma sobrinha amaldiçoada. Eu fechei a porta e encostei a cabeça na madeira fria. O silêncio voltou, mas não era mais um silêncio de morte. Era um silêncio de limpeza. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Minha mãe ligou, minhas primas ligaram. A Lúcia tinha feito o que faz de melhor: espalhar veneno. Ela contou uma história onde ela era a vítima, onde ela tinha passado mal, e eu, a sobrinha cruel, a tinha agredido fisicamente e a expulsado de casa por causa de uma bobagem com o gato. Nicole, filha, ela é sua tia. Minha mãe tentou dizer, com aquele tom de quem quer manter a paz a qualquer custo. Ela está muito magoada. Disse que você quase quebrou o braço dela. Não foi exagero seu? Ela esqueceu uns dias, acontece... Ela não esqueceu, mãe. Ela escolheu. Eu respondi. E se você defende ela, você está a aceitar que o que ela fez com a Mina e com a Tony foi aceitável. Foi você que me ensinou a ser justa. Onde está a justiça em deixar seres indefesos trancados num forno sem água por 10 dias? Se fosse um filho meu, você diria que foi esquecimento? Minha mãe silenciou. A verdade é um peso difícil de carregar para quem prefere a hipocrisia das aparências. Eu não cedi. Não pedi desculpas. Não dei explicações para quem já tinha decidido acreditar na mentira dela. Bloqueei um por um. Deletei redes sociais. Limpei a minha vida como quem limpa uma ferida infectada. Semanas se passaram. A Mina começou a ganhar peso. O pelo dela, antes opaco, voltou a brilhar. Embora ela ainda tenha espasmos de medo quando ouve barulhos de chaves. A Tony voltou a comer, nadando devagar no seu aquário agora impecável, sob uma luz quente que ela tanto sentiu falta. A Lúcia ainda tentou algumas vezes. Deixava bilhetes na porta dizendo que Deus perdoa, mas o meu coração está ferido. Como se a ferida dela fosse maior que a fome dos meus animais. Um dia, eu a vi no mercado. Ela tentou sorrir. Tentou vir na minha direção com os braços abertos como se nada tivesse acontecido. Eu não desviei o olhar. Eu olhei através dela. Eu a tratei como o vácuo, como o nada. Ela parou no meio do caminho, o sorriso murchando, a falsidade finalmente encontrando um muro de indiferença que ela não conseguia escalar. A injustiça dói porque vem de onde esperamos amor. A raiva que eu sinto hoje não é mais aquele fogo que me queima, é uma armadura. Eu aprendi que o sangue não garante lealdade e que a família pode ser o nome que damos aos nossos maiores predadores. Eles dizem que eu sou ingrata, que eu seja. Dizem que sou mimada, que pensem o que quiserem. Enquanto eu vejo a Mina ronronar no meu colo e a Tony buscar a minha mão no vidro do aquário, eu sei que a única gratidão que importa é a deles. A Lúcia pode ter o café dela, os bolinhos dela e a sua rede de mentiras. Eu tenho a minha consciência limpa e a porta da minha casa trancada. E desta vez, a chave vai ficar comigo. Para sempre. A justiça não veio de um tribunal, nem de um pedido de desculpas que nunca seria sincero. A justiça veio no momento em que eu escolhi que a crueldade não teria mais lugar na minha mesa. Que o ódio que eu senti serviu para filtrar quem presta e quem deve ser descartado. A minha história não tem um final feliz com reconciliação e abraços. Tem um final real. Com cicatrizes, com distância e com a paz de quem nunca mais vai deixar um monstro cuidar do que é sagrado. Eles são só animais, ela disse. Pois eu digo. Ela é só um resto de passado que o tempo já começou a apagar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.